Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Edmilson Molina aqui no YouTube. E hoje damos continuidade ao jogo em Pindorama. Você lembra onde paramos? Você lembra quantos pontos você fez? E aí, como estão as coisas por aí? Aonde você está jogando? Procura lá assistente social, pro técnica de referência, procura a orientadora social, para você poder se inscrever e jogar aqui junto comigo no canal. Se você se inscrever e estiver certinho, você vai receber um fichário de perguntas. Você respondendo as perguntas e enviando as perguntas através das suas redes sociais para as pessoas com quem você está jogando, você vai pontuar e conseguir conquistar os seus prêmios. Eu não sei quais são os prêmios que vocês estão dividindo por aí, mas eu sempre dou sugestão de créditos de internet. Eu acho que é sempre legal ganhar créditos de internet. Nível 3, o fim da barbárie. Chegamos aqui então na história do nosso país, na reprodução do ciclo de pobreza no Brasil. Aqui agora a gente vai começar a falar de pobreza, porque até então a gente estava falando de barbárie, de escravidão, de um povo subjugando e explorando todas as formas mais absurdas e cruéis, bárbaras, que pode acontecer ao longo da história. Porém, fomos os últimos a largarmos essa pendenga. Bom, dando continuidade ao nosso andamento, da monarquia imperial brasileira sobraram ricas famílias herdeiras das capitanias hereditárias, a classe herdeira das conquistas dos colonizadores em todas as cidades. As cores verde e amarela que elas defendem, o vermelho privilégios, que chamam de mérito, mesmo depois da instituição da República. Então, do que nós estamos falando aqui? O verde e amarelo era a cor da coroa da família imperial. Os herdeiros dessas famílias se formaram e tornaram a elite brasileira. Quando o Brasil se torna república, eles reproduzem as cores amarelas. Apoiado sempre pelo exército. Vamos lá, a Gina, lembra da Gina? No último vídeo a Gina nasceu 10 anos antes do fim da escravidão, e em 1870, aliás 18 anos. Então quando ela foi liberta, que ela foi expulsa da fazenda onde ela trabalhava, ela tinha 18 anos. E o que ela viu dali pra frente, o que aconteceu? Ela foi testemunha dos anos 40, a tecnologia, em 1945, a bomba atômica em Hiroshima, o fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1950, a União Europeia se forma, né? Tem o seu primeiro start. A União Europeia era o mercado comum europeu. Então começou na década de 50. Na década de 50 também nós temos a consolidação das leis do trabalho, a CLT, férias, 13º, fundo de garantia, câncer semanal remunerado, licença maternidade. Então tudo que a gente tem de importante dentro da legislação trabalhista que rege a CLT, a carteira de trabalho, começou com o governo de Getúlio Vargas na década de 50. E em 1960 a Rosa Parks se recusa a dar lugar para um branco no ônibus e encadeia aí os grandes protestos que vão culminar nos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. 1960, os negros estavam apartados dentro do ônibus e tinham que dar lugar para os brancos se eles estivessem sentados. Então pensa que 1960, será que faz muito tempo, né? Nós estamos em 2020, é aquela questão do tempo histórico e do tempo real. E em 1960, o Brasil tinha 72 milhões de habitantes e quase 80% dessa população vivia abaixo da linha da pobreza. Na década de 60, em 64, a ditadura militar derruba o governo de João Goulart, que eles consideravam comunista, e assumem o poder e travam uma guerra contra todas as oposições. Então, durante 20 anos, ser oposição ao governo era motivo de morte, e olha que morreu muita gente. Em 1970, ainda durante o regime militar, um operário se levanta e levanta toda a classe sindical para uma greve geral, buscando melhores condições de salário e de condições de vida. Nessa época, né, 70 nasce, 79 vai nascer a Marielle, a senhora soberana, negra, brasileira, vereadora, que foi assassinada em 2018. Então, ela não pôde ver muito mais do que eu estou vendo. Em 1970, então, 93 milhões de habitantes, percentual de população abaixo da linha da pobreza está em 47%. Em 1980, o Bill Gates está lançando a Microsoft, Steve Jobs está lançando a Apple. No Brasil, os protestos pela direta já, ao fim da ditadura. Década de 80, início de 80, então nós vivemos uma ditadura, né? Vivemos durante um regime imperial, depois república, depois ditadura, depois república, depois ditadura, depois república, depois ditadura. Esse é o ciclo de opressão nesse país, né? Então a gente tem aí que 47 anos aproximadamente foram democracias no Brasil. O restante foi ditadura. 1984, fim do regime militar. Na década de 80, nós chegamos a 62% das pessoas abaixo da linha de pobreza. Gente, 62% é mais que a metade. 78% é muito mais que a metade, né? Quase 3/4. Então, essa era a situação. Em 88, a gente tem a Constituição, que é o grande marco civilizatório na história do Brasil. A partir da Constituição de 1988, 100 anos exatamente após o fim da escravidão, foi a primeira vez que o racismo se tornou crime. Opa!
Olha, avançamos tanto. Então, em 100 anos de escravos, agora é crime chamar um negro de qualquer nome pejorativo ou tratar um negro de forma diferente do que se trata um branco. Isso na lei de 88. Mas além disso, a gente tem aí a abertura para que todos os brasileiros tenham direito à saúde, educação e assistência social. Fora as outras coisas que a Constituição define também, como habitação, alimentação e assim por diante. Então, foi uma Constituição extremamente inclusiva, né, que traz aí a responsabilidade ao Estado de cuidar do seu povo. Então, é onde vai surgir Bolsa Família, busca ativa e aquelas situações de busca de trazer as pessoas que estão fora do guarda-chuva, né, do Estado, da proteção dos direitos civis, da proteção do bem-estar social, para dentro do guarda-chuva da partilha das riquezas desse país. Afinal de contas, como pode um país que é hoje a 13ª maior economia do mundo, que já foi a 6ª maior economia do mundo, como pode um país tão rico ter gente passando fome, né? Essa é a grande questão. Então, na década de 90, a gente vê o Muro de Berlim cair e vê a União Europeia, né? Lembra do mercado comum europeu? Começou lá em 1950, se torna a União Europeia, praticamente uma potência política e econômica. No Brasil, campanha do Betinho, ação de combate à fome, né? A ação da cidadania contra a fome. E essa situação do Betinho, né, ele levanta que, né, até essa época, gente, a gente fazia o Natal sem fome. Então você fazia doações de comida no Natal para as pessoas não passarem fome no Natal. E o resto do ano elas que se virassem com a vida delas, porque a pobreza delas era problema delas. Pobre é problema do pobre, não é problema de mais ninguém. Então, a partir da década de 90, né, com a campanha do Betinho, começa a sensibilizar a população em relação a quem passa fome. Isso aí vai dar uma grande diferença na postura do cidadão brasileiro em relação à pobreza. Mas estamos muito longe ainda de resolver esse problema. Ou já passamos perto de resolver esse problema, mas estamos longe de novo. A gente estava lá com 149 milhões e nessa época 28% da população, na década de 90, estava abaixo da linha da pobreza. No ano 2000 a gente vai ter a Torre Gêmeas, né? Lembram das Torres Gêmeas? Né? Em 2003 o Lula assume aquele operário que estava levantando o povo lá, lutando por direitos trabalhistas na década de 70, chega à presidência em 2003 e realiza em 2005 a 4ª Conferência Nacional da Assistência Social e institui o SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social. Né? O SUAS ele é uma consequência do que começou lá com a Lei do LOAS, né, em 95. E o mais legal é que nessa conferência eles estabeleceram uma meta de 10 anos para erradicar a fome no Brasil. E isso quase aconteceu. Foi bem legal e a gente vai falar um pouco sobre isso também. Em 2003, então, né, a gente está lá com 28% quando o Lula entra. Nessa época, o Barack Obama está assumindo a presidência do... Opa, como que é? A Rosa Parks estava na década de 60 sendo expulsa de um ônibus porque ela não deu lugar para sentar para um branco. Na década de 90, Barack Obama, o primeiro negro, assume a Casa Branca, a presidência do país mais poderoso do mundo. Então, vocês viram, gente, que foi uma evolução muito grande em muito pouco tempo, né? Se você for contar que o Brasil ficou com 350 anos de escravidão, mais 100 anos de exclusão e falta de acesso e tudo mais, nos Estados Unidos não era muito diferente. Acontece que nos Estados Unidos, os direitos civis dos negros foram adquiridos na década de 60 e na década de 90. O Barack Obama se elegeu presidente. Nos anos 2010, a Rainha Elizabeth faz o seu jubileu de diamante, né? 50 anos como chefe de Estado da Commonwealth, que eu comentei com vocês. E a Dilma transforma o SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social, em lei. Deixa de ser um projeto de governo, um projeto político de um governo, e passa a ser uma política de Estado, né, com toda a sua legislação e com toda a sua estrutura. Não pode ser mais simplesmente fechado porque alguém decidiu. Existe toda agora uma estrutura legal que faz com que o SUAS seja permanente em nossa cultura, em nossa sociedade. E dentro desses parâmetros, em 2011, né, a Lei Orgânica da Assistência Social, em 2014 o Brasil sai no mapa da fome no mundo, da ONU, e tem um ranking com países onde as pessoas passam fome e isso é gritante, né? E aí o Brasil sai desse mapa. A gente está nessa época aí com, vamos ver, 8,3% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. O que significa isso? Significa que o plano decenal, que começou em 2005 e acabaria em 2015, funcionou realmente. Existiu todo um projeto, todo um trabalho para que se erradicasse a fome no Brasil e se eliminasse a desigualdade social e a pobreza. 8% foi um patamar menor que já existiu na história do Brasil. E aí, o que aconteceu em seguida? Por conta de interesses políticos, de preconceito, quando a filha da empregada tira a vaga na faculdade federal da patroa, do filho da patroa,
incomodou. A empregada doméstica indo pra Disney de avião, incomodou. As políticas de fortalecimento da economia interna, incomodou muito, porque incomodou lá fora, né? Incomodou os poderosos, né? Os próprios Estados Unidos, que puseram escuta na Dilma, que financiaram a Lava Jato, que conseguiram derrubar a Dilma, depois mais tarde conseguiram prender o Lula, e aquela história toda que a gente já conhece. Mas a questão aqui é o seguinte, quando o Brasil estava realmente quase para eliminar a pobreza no Brasil, eles derrubaram o governo de esquerda, que eles chamam de comunista. Ah, o governo de esquerda comunista? Não. O governo de esquerda comunista, que eles chamam, tudo que eles conseguiram de avanço, né, na história do Brasil aqui, dizem respeito às questões de civilidade, que já são fato na Terra da Rainha. Por que a rainha está no poder até hoje? Ela tem 95 anos e continuou? Porque o povo ama ela, porque o povo está muito feliz com o resultado da política da Grã-Bretanha, da Commonwealth, em relação à população, que são avanços civilizatórios. Quais são os avanços civilizatórios? O estado de bem-estar social, né? O estado do bem-estar social. Então, o que é o bem-estar social? É você dar oportunidade melhor para todos, é você não ter pobreza, não ter exclusão, ter uma boa educação, ter uma boa saúde, ter uma boa alimentação, situação de uma gama de oportunidades para que todos tenham acesso às oportunidades, né? E aí, quando isso acontece, e a gente recebe a notícia de que há um impeachment, e logo após o impeachment, a primeira medida que o presidente Temer, que era o vice-presidente, toma, que é a direita assumindo o poder novamente, é a PEC 241. O que era a PEC 241? O teto de gasto. Então lembra do nosso avanço civilizatório na Constituição de 88, que nos deu a obrigatoriedade do Estado cuidar do seu povo e garantir saúde, educação e assistência social? O teto do gasto corta exatamente essas três áreas. Eles definem que nos próximos 20 anos não se pode investir mais nessas áreas do que se investiu no ano anterior, apenas somando o valor da inflação. Ora, pensa aí no SUAS, no SUS e na educação daqui 20 anos sem nenhum investimento. Para onde nós vamos? É para sucatear realmente esses três parâmetros da nossa Constituição que estavam em pleno andamento e em pleno vapor, se consolidando enquanto lei, enquanto projeto, enquanto política de Estado, como o SUAS, como eu citei anteriormente. E aí vem o sucateamento da educação, o sucateamento da assistência social e da saúde também. Então, a lei do teto dos gastos, que chega em 2016, depois do golpe. Nos Estados Unidos, o Donald Trump assume a presidência, então é a extrema-direita assumindo lá nos Estados Unidos. E na sequência, em 2017, na sequência, 2019, né, nós temos aí a eleição, em 2018 temos a eleição, e em 2019 assume o excelentíssimo nosso presidente, representante da extrema-direita, representando o verde e o amarelo. Ah, o verde e o amarelo, isso diz alguma coisa para vocês? E nos anos 20 a gente tem aí a bomba do coronavírus, que chega nessa situação de sucateamento da assistência social, da educação e da saúde, para ajudar a inépcia de um presidente que desconsidera o risco, né, e o perigo da epidemia. Então, em 2020, quando eu fiz esse vídeo, nós estávamos com 52 mil pessoas mortas. Delas, 68% eram pobres negros. Por isso que voltou a ser vermelho aqui, né, gente? Ó, então a gente estava vindo de vermelho, ficou azul, avanço civilizatório, e aí onde nos encontramos agora. Mas, enfim, chegamos ao final do nível 4, marcos civilizatório. Qual é o grande marco civilizatório da história do Brasil? 1988, a Constituição Nacional, que tem aí um grande avanço civilizatório brasileiro, que vai até proporcionar uma reparação histórica aos negros e às vítimas, né, da ditadura. Então, tudo isso aí acaba culminando no golpe que a esquerda, que eles chamam de esquerda, né, que a esquerda recebeu. Eu não chamo de esquerda, eu chamo de centro, porque quando a gente luta por avanços civilizatórios contra a barbárie, eu acho que não é esquerda. Esquerda são progressistas, né, que vão além, que imaginam um mundo daqui a 20 anos muito diferente de nós. E aqui no Brasil a gente tenta alcançar o que já é comum e corriqueiro nas terras, né, da rainha, por exemplo. Terminamos aqui o nível 4. Se você tem respostas para as suas perguntas, se eu respondi alguma das perguntas, corre lá, preenche e envia pelas suas redes sociais para a assistente social, para a técnica de referência, para o orientador social que está monitorando esse jogo em Pindorama junto com vocês aí na cidade de vocês. Então, manda lá para você receber os seus pontinhos, suas medalhas e dar mais um passo. O mais importante, a gente sabe que estamos jogando em Pindorama e o jogo não é no YouTube, não é entre eu e você. O jogo é todos nós que vivemos aqui, fazemos parte dele. Ok, até o próximo vídeo.